sobre planejamento e orçamento, a parte financeira. Vamos falar sobre dinheiro. E aí, como que você lida com isso? Você atua auxiliando os clientes na gestão financeira? Bom, mesmo que você não atue, existem algumas situações que sim, você precisa estar por dentro e é sobre isso que iremos falar nesta aula. Então vamos lá. Você já fechou o contrato, brifou e conheceu o seu cliente? Agora é a hora de você fazer a parte de planejamento, identificando quais são os fornecedores. Neste sentido, normalmente o que a gente faz? A gente já faz aquela triagem. Tem alguns fornecedores que já até enviam para a gente sempre os orçamentos atualizados e aí a gente tem várias pastinhas nos nossos computadores, no Drive, onde eu tenho lá fornecedores e aí eu separo por categoria, casa de festa, buffet, decoração, chinelinho e ali dentro daquelas categorias eu também faço subdivisões, por exemplo, casa de festa. Espaço ao ar livre, espaço já fechado, porque isso vai facilitar muito. Então, o que a gente faz? A gente sempre vai salvando os orçamentos atualizados desses fornecedores, mas antes de mandar para este cliente, a gente sempre entra em contato com ele, e aí a gente solicita esse orçamento, porque o preço que ele tem para um sábado, às vezes é diferente para um domingo, é diferente para um dia da semana. Então vamos lá. Tá com o briefing do cliente, identificou todo o perfil. Nos nossos modelos, a gente inclusive já solicita documentos, CPF, identidade. Por quê? Nas minhas assessorias completas, principalmente, eu faço todo esse serviço. Eu brinco que a gente é quase uma secretária de luxo. Porque para solicitar o orçamento, eu que envio as informações. Para eventualmente fechar este contrato, sou eu também que já envio os dados dos meus clientes. Gente, eu já tenho o CPF, já sei quem é o contratante, então eu faço toda essa intermediação. Por isso que talvez eu consiga cobrar mais caro, porque o meu suporte também é maior. Então você precisa levar em consideração isso. Ah, eu tenho muita dificuldade de cobrar um valor X na minha completa, mas sua completa é o quê? Sua completa às vezes não é muito diferente da sua parcial, por isso que pode ser que isso seja um empecilho para você realmente conseguir desenvolver mais serviços que tenham a parte de planejamento e concepção. Então, a gente faz esse movimento, dispara mensagens, ligamos para os fornecedores e vamos solicitando, olha, o evento, dia X para tantas pessoas, né? Por exemplo, eu já sei hoje quais são as informações que cada fornecedor precisa. Se eu vou solicitar para um buffet, eu mesmo já informo se tem bebida alcoólica ou não. Se eu vou enviar, por exemplo, para um DJ, eu mesmo já explico que tipo de estrutura mais ou menos o meu cliente quer. Pode ser que por enquanto você ainda não tenha essa expertise, mas independente disso, sempre questione quais são as informações, fornecedor, que você precisa para que você possa me enviar o orçamento. E aí você já começa a ter a percepção que é mais ou menos dentro de um padrão. Se eu vou solicitar fotografia, o fotógrafo quer saber se vai ter ensaio pré, se vai ter ensaio pós, se tem making off da noiva, se tem making off do noivo, se vai querer entregue tudo só em pendrive as fotos ou se vai querer álbum. Então eu já falo, olha, fotógrafo, eles não querem ensaio ou querem ensaio, porque isso daí também já faz tudo ficar mais rápido. A gente tem que ser inteligente na hora de solicitar os orçamentos. Olha, eu quero um orçamento. Você manda foto, eu quero um orçamento. Para que dia? Dia tal. Então aquilo fica mais custoso do que já deveria ser. Então, uma dica é você já ter dentro normalmente das pastinhas que tipos de informações você precisa. E aí já pergunta para o seu cliente logo, já pergunta para ele se ele quer ensaio, já pergunta para essa noiva que está olhando aí DJ se ela quer uma estrutura bem grande ou se ela quer algo mais clean. Então assim, já extrai do seu cliente tudo que você precisa, porque no mínimo dessa forma você vai com certeza conseguir os orçamentos muito mais rápido do que você ficar pedindo orçamento faltando informação. Outro ponto é que essa parte de orçamento a gente faz por etapas, né? A gente tem lá um briefing que a gente separa o que é item essencial do que é acessório.
Então, no evento, o que é essencial? Isso é em qualquer evento, desde a época da caverna. É um lugar com comida, com música, com trajes e também com registros, né? Então, quando eu falo em ambiente, aqui eu penso lugar, decoração. Quando eu penso em comida, também entra comida e bebida. Eu tenho música, eu tenho trajes, vestido de noiva, né, roupa do noivo, e também eu tenho os registros, cinegrafia e fotografia. Você não vai ficar discutindo chinelo se você ainda nem fechou o espaço, né? E outra coisa, dentro dessa lista de essenciais, normalmente, gente, o espaço é o primeiro a ser fechado, porque o fotógrafo, para calcular o deslocamento dele, ele tem que saber onde é. Então, é muito delicado você fechar buffet sem fechar lugar. Por exemplo, eu tenho buffets parceiros que ele vira para mim e fala assim, Tainara, eu não preciso de nada, eu preciso de um ponto de energia, de água corrente. O resto eu monto. E se não tiver pia, né, eu consigo levar toda a minha estrutura. Cara, o buffet monta a cozinha, onde era um gramado vira uma cozinha, só que tem custo para isso. Não é muito melhor a gente olhar um lugar que já tem uma estrutura para otimizar para o meu cliente? Então, siga essa sequência. Primeiro, ósseos essenciais, sempre. E depois você entra nos acessórios. Isso também é importante porque eu tenho certeza que você não tem um cliente só. E às vezes aquela noiva quer fechar tudo de uma vez. Eu até explico, claro, a gente lida com noivas mais ansiosas, que aí não fechou nem espaço e fica, e a plaquinha? Eu sento e explico, falo, olha, a gente tem uma sequência, eu preciso segui-la para dar certo, eu posso até antecipar para você, só que eu também preciso me reorganizar, porque aí eu vou dar aí um gás nos seus preparativos, só que alguns itens com certeza a gente realmente vai ter que esperar. Senta, chama para uma conversa, olha no olho dela, passa essa firmeza, explica que você entende o que você está fazendo, não é porque você não quer dar assistência para ela, que você está dando mais atenção para outras noivas. Não, existe uma sequência. Por exemplo, a parte de pagamento. Você precisa estar consciente do planejamento financeiro deste casal, deste cliente, enfim, da mãe dessa debutante, quem que vai estar pagando. O cliente quer contratar tudo de uma vez, mas não tem o dinheiro todo para contratar. Gente, é totalmente possível, em 1 ano e meio de preparativos, aos poucos é tempo suficiente para ao longo desse preparativo a pessoa ir juntando dinheirinho. Dos clientes que eu atendi, poucos foram que falaram, eu vou pagar o evento todo à vista, mas eu tive alguns que tinham uma reserva X e todos os fornecedores, dependendo dele, ele já pagava à vista. Agora, pagamos à vista em todos? De jeito nenhum. Banda, por exemplo, é um tipo de fornecedor que eu falo para o cliente, vamos segurar. A gente paga uma entrada, principalmente se for um contrato personalíssimo. Se é aquele contrato que eu pago mais caro para ter aquele vocalista. Jamais que eu pago à vista, não pago. Por quê? Gente, eu estou falando de uma pessoa, muitas coisas podem acontecer. Não estou falando que a banda vai fazer de má fé, que ela vai te vender mais caro por conta deste vocalista, e aí na semana ela vai te ligar falando que o vocalista tá doente, manda outro, aí depois você descobre lá no grupo de noivas que aquele vocalista tava, na verdade, tocando em outra festa. Isso não acontece, né? Não, claro que não. Enfim, acontece. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Esse cara realmente pode ficar doente, esse cara pode trocar de banda, esse cara pode, em 1 ano e meio, mudar de segmento, desistir. E aí? Você pagou R$3.000 mais caro por um vocalista que no dia não vai estar lá. No mínimo, se você não pagou tudo, vai ficar mais fácil de você negociar do que se você já tiver pago tudo aí numa pancada à vista e depois para você recuperar esse dinheiro vai ser um pouco difícil. Então, assim, eu, Tainara, qual que é o meu critério para o à vista? O que você me dá de benefício se eu te pagar tudo de uma vez só? Sabe, o desconto vai ser bom? E outra coisa, tem que ser bom. Não tem que ser um desconto exorbitante, não, porque aí eu já começo a analisar o porquê que de um contrato de 7.000 você vai me fazer por 3.000, 3.500. 50% de desconto, já vai vir aqui a bolinha na minha cabeça, está quebrando? O que vai acontecer?
Eu já tive fornecedor que já me deu 50% de desconto, falou assim, Tainara, eu quero muito fazer esse evento, porque essa noiva é muito bonita, vai me dar excelentes fotos, vai ser num lugar maravilhoso, eu vou investir porque eu quero esse portfólio. Opa, me convenceu. Agora, o fornecedor que eu não conheço muito bem, que eu não trabalhei muitas vezes, dá um desconto grande demais para morder à vista, pode ser que ele esteja com uma dificuldade financeira naquele mês, ele precisa cobrir aquele mês, aí ok, o seu dinheiro entra para cobrir o mês. Aí quando chegar no dia da execução do seu casamento, é um decorador. E aí? E se não surge um cliente para cobrir o buraco dele? Como é que ele vai comprar flor? Então você está entendendo que essa parte financeira mostra muito a que pé, que saúde que está os fornecedores? E você com certeza tem que levar isso em consideração. Não é porque o cara é ruim. Falência é um instituto jurídico, é um direito. Falir é um direito, você sabia disso? Que o fornecedor pode falar assim, olha, estou falindo. Não é má fé. Má fé é esconder isso. Agora, lidar com a falência e falar assim, ó, não tem dinheiro para fazer sua festa, isso é uma situação que é até prevista, existe essa possibilidade. Por isso é melhor prevenir do que remediar. Então, não deixe de tomar esses cuidados, eles são realmente muito relevantes e pode evitar aí um grande problema lá na frente. Outro ponto importante é como que você organiza os orçamentos. Assim como eu tenho no meu computador, na minha pasta interna, né, uma pasta de fornecedores, dentro dos fornecedores, várias categorias que eu vou salvando, isso óbvio sempre no Drive, né, gente, na nuvem, porque se der um problema no computador você não perde seus arquivos. Eu tenho a pasta do casamento, daquela minha cliente, fulano e ciclano. Dentro dessa pastinha, né, eu tenho ali a pasta de orçamentos. E eu replico isso, coloco lá as categorias e aí eu vou colocando os orçamentos específicos para aquele cliente. Eu gosto de salvar no Drive. A gente usa o Google para isso. Inclusive, existe a possibilidade de você copiar o link da pasta daquele cliente e passar para ele também acompanhar. Então eu falo com ele, fulano, lá na nossa pasta de orçamento eu atualizei, coloquei o orçamento do fotógrafo. Ciclano, olha só, tem mais orçamentos disponíveis, porque assim você consegue compartilhar esses arquivos sem encher a memória do seu celular, do seu cliente. Então fica uma forma interessante de compartilhar. Então eu tenho a pastinha do evento, tem o planejamento financeiro, onde eu disponho de uma planilha, onde a gente vai alimentando com os valores, isso é importante. Qual que foi o valor que eu previ? Ah, 10 mil reais para fotografia. Quanto que foi? 7 mil reais. Logo eu consegui 3 mil reais de desconto. E ali no final eu consigo apresentar para o meu cliente quanto em números eu consegui aí reverter para ele em benefício. Não só números também de desconto, mas eventualmente em condições excepcionais. Isso é legal. Então nessa pastinha a gente tem aí uma planilha que a gente faz esse controle e você também pode ter uma pastinha onde você vai colocando todos os pagamentos a serem realizados. Uma outra alternativa é, dentro das pastas de contratos, porque eu tenho as pastas de orçamentos. Então, dentro do buffet, eu vou ter ali 3, 4 opções de buffet que ela orçou. Ela gostou de um. Aí eu tenho a pasta de contratos. Contrato do buffet. Vai o orçamento e o contrato do buffet que ela escolheu, que ela fechou. Ali também você já pode salvar o quê? O cardápio, eventualmente uma ficha que o buffet pede para responder, o comprovante ou os comprovantes de depósito. Então, dentro da pastinha daquele fornecedor que foi escolhido, que o contrato está fechado, você já salva tudo, fica muito mais fácil. Mesma coisa, decoração, contrato da decoração, o layout prévio, o descritivo, o que está incluso ou não. Então, assim, é uma forma de você organizar não só a parte orçamentária de contratação, mas todo os preparativos, tudo essa parte de controle para lá na frente, quando você tiver que fazer a parte de controle efetiva do evento, ficar mais fácil para você identificar todas essas informações.
E por fim, eu gosto muito de fazer a programação financeira dos meus eventos usando o Google Agenda, né? Existem também alguns aplicativos que estão surgindo, sites que você pode pesquisar. Alguns são pagos, outros não. Mas o Google Agenda, o que acontece? O cliente fechou com você, já coloca, levando em consideração o seu contrato em prática. Fechou com você, você parcelou em 6 vezes. Aí o cliente falou lá os meses. Pega essas informações, lança no Google e faz o planejamento. E aí você já consegue deixar qual é a periodicidade, né? E já lança naquelas datas. Pagamento Tainara Lima, pagamento DJ. Olha que legal. É uma forma até sutil de você cobrar o cliente, já falando para ele o seguinte: olha, todas essas programações financeiras eu já vou lançar no Google Agenda para você, porque assim vai ficar melhor para você se organizar. É um recurso, uma ferramenta gratuita que auxilia muito. Então, além das programações da parte do passo a passo, né, o que você faz ao longo dos preparativos, você também pode fazer essa programação financeira. Isso auxilia muito e evita certos desconfortos, porque às vezes o cliente não pagou porque ele esqueceu. Então, se você já faz essa programação, já fica tudo certo e aí fica muito mais fácil para você conduzir. Conta para mim, quais são as dificuldades que você tem nessa fase que é tão importante, que na verdade ela começa lá no início e vai se encerrar praticamente no dia do evento. Você já sabe, em caso de dúvidas, a gente tá no suporte, a gente tá na nossa comunidade e esse compartilhamento de informação é essencial para o nosso crescimento. Conte sempre conosco e vamos para a próxima aula.